Você já parou para pensar como seria o último dia da Terra? Imagine o caos, o desconhecido e as forças da natureza agindo como nunca antes. Seria um evento previsto por cientistas, ou o cumprimento de antigas profecias? Tempestades devastadoras, tsunamis gigantescos, o céu escurecendo. Tudo em uma sequência de acontecimentos que poderia selar o destino da humanidade. Antes de explorarmos essa simulação apocalíptica, inscreva-se no canal e deixe o like. Assim você nos ajuda a trazer mais mistérios, curiosidades e enigmas sobre o universo e o futuro da Terra. Agora, prepare-se para embarcar nesse cenário que pode ser o fim ou um novo começo. Você já imaginou como seria o último dia da Terra? Não apenas um simples evento climático ou um desastre local, mas um verdadeiro apocalipse envolvendo forças que nunca pudemos compreender completamente. Neste vídeo, vamos explorar um cenário que mistura ciência, mistério e aquele toque de imprevisibilidade que só o desconhecido pode oferecer. O destino do planeta será desvendado aos poucos, em uma sequência de acontecimentos arrepiantes e inevitáveis, que nos fazem refletir sobre nossa própria existência. Prepare-se para mergulhar em um relato que vai prender sua atenção até o último segundo. Imagine um amanhecer onde o sol não nasce. O céu, tingido de vermelho escuro, carrega uma energia pesada que parece sufocar tudo ao redor. Os cientistas tentam entender o que está acontecendo, mas as comunicações estão falhando. Uma estranha vibração atravessa o planeta, como um aviso que ninguém consegue decifrar. Animais fogem de forma desordenada, e até mesmo os mais céticos começam a sentir que algo muito maior está em jogo. As primeiras horas do dia já anunciam que o mundo como conhecemos está prestes a mudar. Enquanto isso, a temperatura global começa a subir repentinamente. Gelo polar derrete em um ritmo alarmante, fazendo com que o nível dos oceanos suba mais rápido do que qualquer previsão anterior. Grandes cidades costeiras começam a ser engolidas pela água, enquanto multidões buscam refúgio nas partes mais altas. Em meio ao desespero, surgem relatos de fenômenos inexplicáveis, tempestades de raios nunca vistas antes, ventos que desafiam as leis da física e luzes estranhas dançando no céu. Algo fora do comum está acontecendo, e não há como escapar. No subsolo, as placas tectônicas entram em um frenesi jamais registrado. Terremotos se espalham pelo globo, destruindo cidades inteiras em questão de minutos. A Terra parece viva, em constante movimento, como se estivesse se rearranjando para um fim inevitável. Vulcões adormecidos há séculos começam a despertar, cuspindo lava e cinzas em proporções assustadoras. Em algumas regiões, o dia vira noite, com a atmosfera coberta por uma densa camada de poeira vulcânica que bloqueia a luz solar. É como se a Terra estivesse reagindo contra seus habitantes. Enquanto isso, nos oceanos, algo ainda mais aterrorizante acontece. Gigantescas ondas começam a se formar, algumas tão altas quanto montanhas. Tsunamis varrem continentes, destruindo tudo em seu caminho. Mas não é apenas a força da água que impressiona. Há algo mais profundo, como se uma força oculta estivesse sendo liberada das profundezas. Relatos de criaturas marinhas nunca antes vistas começam a surgir, aumentando ainda mais o mistério do que está acontecendo. Seriam esses eventos naturais ou algo muito mais complexo? No céu, as mudanças são igualmente assustadoras. A atmosfera começa a emitir sons, como lamentos, ecoando em todo o planeta. As auroras boreais, normalmente limitadas às regiões polares, agora podem ser vistas em todos os cantos do mundo, mas em cores e padrões jamais registrados. Os cientistas estão perplexos, incapazes de explicar o que está causando esses fenômenos. Ao mesmo tempo, a gravidade parece flutuar, como se o planeta estivesse perdendo sua estabilidade. O mundo inteiro está em alerta, mas já é tarde demais para qualquer reação. Nos centros de pesquisa ao redor do mundo, equipes de cientistas trabalham sem parar para tentar encontrar uma explicação. Alguns acreditam que isso é resultado de uma rara conjunção planetária, enquanto outros suspeitam de uma força externa, algo vindo do espaço. Ondas de energia são detectadas atravessando a Terra, como se algo estivesse nos observando. Seria este o destino final que tantas culturas antigas profetizaram? As perguntas permanecem sem respostas, e o tempo está acabando. Enquanto o caos se espalha, antigos textos e profecias começam a ganhar atenção. Relatos de civilizações antigas, que previram eventos semelhantes, agora parecem mais relevantes do que nunca. Algumas dessas profecias falam de uma purificação do planeta, um reinício forçado para equilibrar as forças da natureza. Outros textos mencionam entidades superiores ou ciclos cósmicos que determinam o fim de uma era. Seja qual for a verdade, o medo e o desespero tomam conta da população, que busca respostas em qualquer fonte possível. Em meio a tudo isso,
há também histórias de resistência e esperança. Pequenos grupos de pessoas se reúnem em busca de maneiras de sobreviver ao que está por vir. Eles acreditam que há uma chance de recomeçar, mesmo que tudo pareça perdido. Refúgios subterrâneos, tecnologias avançadas e até mesmo crenças espirituais são usadas como formas de enfrentamento. Mas será que é possível escapar de algo tão grandioso? Ou seria apenas uma ilusão de controle diante do inevitável? Conforme o dia avança, o tempo parece se comportar de forma estranha. Relógios param, dias e noites se confundem, e a sensação de realidade começa a se desintegrar. É como se o planeta estivesse atravessando uma espécie de fronteira entre dimensões. Os mais sensíveis relatam visões, como memórias de vidas passadas ou imagens de futuros alternativos. O que está acontecendo vai além da compreensão humana, deixando todos em um estado de perplexidade e fascínio. Finalmente, chegamos ao ponto crítico. O planeta parece atingir seu limite. Uma onda de energia, maior do que qualquer explosão nuclear, atravessa a Terra, iluminando o céu de forma surreal. O barulho é ensurdecedor, mas ao mesmo tempo, há um silêncio estranho, como se o próprio universo estivesse observando o desfecho. É o momento final, onde tudo parece se conectar. Mas será realmente o fim? Ou apenas o começo de algo completamente novo? Acompanhe até o final e descubra os detalhes desse cenário que mistura o real e o inexplicável. Porque, no fundo, todos queremos saber como seria o último dia na Terra. Entre os muitos sinais que se intensificam, surge um fenômeno nunca antes registrado: rajadas de luz vindas do espaço, cruzando o céu em alta velocidade. Essas luzes parecem se comunicar em padrões, como mensagens que ninguém é capaz de decifrar. Alguns acreditam que são alertas vindos de uma inteligência superior, enquanto outros enxergam nelas o prelúdio de uma invasão extraterrestre. Seja qual for a verdade, o impacto psicológico é devastador. A população mundial, já tomada pelo medo, entra em estado de pânico coletivo. Nas profundezas da Terra, sensores detectam atividades sísmicas anormais, diferentes de tudo já observado. Há movimentações que desafiam as leis da física, criando padrões geométricos visíveis apenas por satélites. Cientistas, confusos, levantam teorias que variam desde intervenções tecnológicas desconhecidas até interferências de forças cósmicas. Entre hipóteses e mistérios, uma única certeza permanece: o que está acontecendo não é natural e desafia a lógica humana. O céu se torna um palco de um espetáculo aterrorizante. Meteoros começam a cair em diferentes partes do mundo, mas algo incomum é registrado: eles não seguem padrões aleatórios. As quedas parecem intencionais, como se obedecessem a um propósito desconhecido. Em meio ao caos, surgem rumores de que as civilizações antigas já previram algo semelhante, descrevendo nos seus escritos chamas divinas vindas para purificar o planeta. Mito ou verdade, a história parece se repetir de forma assustadora. Enquanto a humanidade luta para encontrar respostas, as florestas e ecossistemas ao redor do mundo começam a reagir de maneira inesperada. Árvores gigantescas crescem em questão de horas, cobrindo cidades abandonadas. Em algumas áreas, a natureza parece lutar contra a destruição, enquanto em outras, se transforma em um cenário ainda mais hostil. Esse renascimento da fauna e flora ocorre de maneira caótica, como se a própria Terra estivesse tentando equilibrar as forças. Em um dos últimos momentos de calma antes do ápice, ondas eletromagnéticas começam a atravessar o planeta. Essas ondas, invisíveis a olho nu, interferem em todos os dispositivos tecnológicos, apagando dados, destruindo redes e nos isolando completamente. É como se o progresso humano estivesse sendo apagado, devolvendo-nos a um estado primitivo. No entanto, essas ondas também trazem um efeito colateral inesperado. Algumas pessoas começam a relatar habilidades incomuns, como prever pequenos eventos ou sentir mudanças no ambiente ao seu redor. Na ausência de comunicação, o silêncio se torna ensurdecedor. Grandes cidades, que antes eram vibrantes e cheias de vida, agora estão desertas, envoltas em uma atmosfera de abandono. Mas em meio ao vazio, surgem sons inexplicáveis, ecos que parecem vir de dentro da própria terra. Esses ruídos, descritos como lamentos ou gritos distantes, aumentam o mistério do que está acontecendo. Alguns acreditam que são sinais de algo que está prestes a emergir. Finalmente, chegamos ao momento em que as forças celestes parecem colidir. O céu, antes dominado por auroras boreais e meteoros, agora apresenta rachaduras, como se a própria realidade estivesse se partindo. Luzes intensas e sombras assustadoras dançam entre as nuvens, criando uma paisagem que mais parece saída de um pesadelo. Esse é o clímax do evento, onde tudo o que conhecemos parece chegar ao seu fim, mas com a promessa de que algo além de nossa compreensão está prestes a começar. E então,
o planeta é tomado por uma explosão de luz. Por um breve momento, tudo para. Não há som, não há movimento, apenas uma sensação de vazio absoluto. E, de repente, uma nova forma de energia emerge, iluminando o universo com uma força que nunca havíamos testemunhado. Será essa a conclusão do nosso mundo ou o início de uma nova existência? O mistério permanece, mas uma coisa é certa: o último dia na Terra jamais será esquecido. Os oceanos, agora revoltos e cobertos por tempestades, revelam algo inesperado. Formações rochosas gigantescas emergem das profundezas, como se fossem monumentos esquecidos de uma era perdida. Estruturas que não parecem naturais despertam a atenção dos poucos cientistas restantes. Estariam essas formações ligadas a um passado remoto da Terra ou seria um sinal deixado por outra civilização? O mistério dessas construções submersas desafia a compreensão, trazendo mais perguntas do que respostas. Nas últimas horas do dia, um fenômeno magnético toma conta do planeta. Bússolas giram descontroladamente, satélites perdem sua órbita e um brilho estranho envolve o horizonte. Esse evento cria um padrão hipnótico no céu, que deixa os sobreviventes presos entre o fascínio e o medo. É como se o próprio núcleo da Terra estivesse se desintegrando, liberando uma energia que há muito tempo estava selada. O mundo inteiro parece estar à beira de um colapso irreversível. Por toda parte, as pessoas começam a relatar avistamentos de figuras misteriosas. Esses seres, descritos de formas variadas, surgem em meio às tempestades e nas áreas mais afetadas pelos desastres. Alguns os veem como salvadores, enquanto outros acreditam que são responsáveis pelo que está acontecendo. Sua presença, silenciosa e enigmática, só aumenta o sentimento de que algo além da nossa compreensão está em jogo. As cidades restantes, agora em ruínas, tornam-se cenários de eventos estranhos. Ruídos metálicos ecoam entre os prédios destruídos, e luzes intensas surgem de pontos específicos, como se fossem portais. Grupos que se arriscam a explorar esses locais afirmam sentir uma força inexplicável, uma energia que parece tanto ameaçadora quanto convidativa. É como se a realidade estivesse se dobrando sobre si mesma nesses pontos. Enquanto isso, a Lua, que sempre foi um símbolo de estabilidade no céu noturno, começa a apresentar alterações alarmantes. Sua superfície parece se modificar, com novos brilhos e sombras se formando. Cientistas observam o fenômeno com espanto, sugerindo que algo está interagindo diretamente com o satélite natural da Terra. Seria essa a chave para entender o que está acontecendo ou apenas mais um enigma sem solução? Os animais, geralmente mais sensíveis às mudanças, começam a agir de maneira peculiar. Espécies que nunca interagiram antes agora se movem juntas, como se estivessem sendo guiadas por um instinto comum. Em algumas regiões, bandos de aves voam em padrões geométricos perfeitos, enquanto no mar, cardumes gigantescos formam formas visíveis do espaço. Essa sincronia entre as criaturas só aumenta o mistério do que está por vir. No coração da Amazônia, um evento singular chama a atenção do mundo. Uma gigantesca árvore, nunca antes registrada, surge de maneira quase instantânea. Sua altura ultrapassa qualquer construção humana, e suas folhas brilham com uma luz suave durante a noite. Especialistas acreditam que ela possa ser uma espécie ancestral, ativada pelas mudanças extremas no planeta. Seria esse um sinal de renovação ou apenas mais um presságio do fim? Conforme o planeta se aproxima de seu desfecho, o ar começa a adquirir uma textura diferente. A respiração se torna mais pesada, como se o próprio oxigênio estivesse mudando. Relatos de pessoas vendo cores que nunca existiram antes e ouvindo sons que não deveriam ser possíveis começam a surgir. A realidade parece estar se fragmentando, deixando todos no limiar entre o real e o imaginário. Nos polos, o gelo restante começa a emitir luzes intensas. Cientistas conseguem identificar que essa luminescência não é natural, mas sim um tipo de radiação desconhecida. Essa descoberta faz com que muitos acreditem que os polos guardam uma espécie de segredo primordial, algo enterrado sob o gelo por milênios. Porém, antes que qualquer resposta seja obtida, o gelo derrete por completo, revelando estruturas que desafiam toda a lógica humana. Finalmente, o planeta parece parar. O giro da Terra desacelera, e uma estranha sensação de leveza toma conta dos sobreviventes. O Sol, que antes havia desaparecido, surge no horizonte, mas de forma diferente. Sua luz é fria, quase metálica, e o céu ao seu redor brilha com cores que nunca antes existiram. É o último momento, onde tudo converge para um único ponto, onde o fim e o início se tornam indistinguíveis. No silêncio que se segue, uma única pergunta permanece: o que realmente aconteceu? O planeta que conhecemos ainda existe, mas tudo ao redor é diferente.
Uma nova era começa, e com ela, o mistério do que levou ao último dia na Terra permanece. Talvez nunca saibamos a verdade, ou talvez ela esteja oculta em algum lugar, esperando para ser descoberta. Enquanto a nova era desponta, os sobreviventes percebem mudanças profundas no próprio tempo. As horas parecem se estender, e eventos que antes aconteciam em segundos agora duram minutos. Essa sensação de elasticidade temporal desafia tudo o que se conhece sobre a física. Cientistas tentam documentar, mas a tecnologia restante parece incapaz de captar o fenômeno, como se a própria realidade estivesse reescrevendo suas regras. Os céus continuam a mudar, revelando imagens nunca vistas. Estrelas que antes pareciam fixas agora dançam no firmamento, formando padrões que parecem ter significado. Alguns interpretam isso como uma mensagem, um mapa ou até uma tentativa de comunicação de forças superiores. Outros acreditam que é um reflexo do próprio planeta, projetando suas mudanças para o cosmos. Seja o que for, ninguém consegue decifrar por completo. No subsolo, algo extraordinário acontece. Cavernas antes inexploradas começam a revelar formas de vida bioluminescentes, com padrões de luz que parecem responder ao ambiente externo. Essas criaturas, totalmente desconhecidas, desafiam a ciência e a lógica, agindo como se fossem conectadas a um sistema maior. Sua descoberta desperta a curiosidade, mas também o medo, pois ninguém sabe o que sua presença significa para o futuro da humanidade. Os mares, agora transformados, tornam-se territórios inexplorados e perigosos. Tempestades incessantes criam redemoinhos que se movem de maneira quase consciente, como se fossem controlados por algo invisível. Em algumas regiões, ilhas desaparecem completamente, enquanto em outras, novas massas de terra emergem do fundo do oceano. É um mundo em constante transformação, onde a geografia nunca mais será a mesma. Enquanto isso, as poucas comunidades humanas restantes começam a se reorganizar. A comunicação limitada força uma nova forma de convivência, baseada na troca direta e na sobrevivência coletiva. As diferenças que antes dividiam a humanidade tornam-se insignificantes diante da necessidade de recomeçar. Mas, em meio a isso, surgem líderes com visões contraditórias sobre como lidar com o novo mundo, reconstruí-lo ou aceitá-lo como ele é agora. A energia que agora emana da Terra parece interferir diretamente nas pessoas. Muitos relatam sonhos lúcidos, onde vislumbram cenários que nunca viveram. Outros começam a desenvolver habilidades incomuns, como uma maior empatia ou a capacidade de prever pequenos eventos. Esse despertar coletivo sugere que a humanidade está se adaptando às novas condições do planeta, mas também levanta questões sobre o preço dessa evolução. O céu noturno revela mais segredos. Com a ausência da poluição luminosa, novas constelações tornam-se visíveis, mas elas não coincidem com nenhum registro astronômico conhecido. Os astrônomos que restaram tentam mapear essas formações, mas percebem que elas mudam constantemente. É como se o universo estivesse em movimento, sincronizado com as transformações da Terra. No coração das florestas, fenômenos ainda mais impressionantes começam a ocorrer. Árvores gigantescas emitem um brilho suave, como se estivessem acumulando a energia do planeta. Esse fenômeno atrai pesquisadores e exploradores, mas também representa um perigo, pois as florestas parecem se tornar entidades vivas, protegendo seus segredos com vigor. Alguns acreditam que essas árvores são a chave para entender o que aconteceu, mas ninguém conseguiu se aproximar o suficiente para estudá-las. Finalmente, os polos da Terra, que antes eram inóspitos, revelam o maior mistério de todos. Estruturas gigantescas, feitas de materiais desconhecidos, emergem do gelo derretido. Esses monumentos emitem uma energia constante, como se fossem antigos reatores adormecidos agora despertando. Muitos acreditam que essas estruturas são relíquias de uma civilização anterior à nossa, talvez responsável pelo que está acontecendo agora.